Olá, eu sou a Grazi Moreno, co-founder da Let's Go. E eu estou aqui com uma mulher incrível, que tem uma trajetória muito especial no maior festival de música e entretenimento do mundo, o Rock in Rio. Agatha, que prazer, que honra ter você aqui com a gente hoje na Let's Go, compartilhando um pouco da sua história. Querida, o prazer é todo meu, a honra é toda minha, ter esse espaço aqui para contar um pouco de como cheguei até aqui e especialmente de fazer parte desse projeto que já é um sucesso. Muito bom! E você sabe que esses anos todos que eu sei que você tem de história no Rock in Rio sempre me inspiram muito. Toda vez que a gente conversa, toda vez que nós estamos juntas, como é incrível ver uma empresa como o Rock in Rio e como é que a sua vida ela se misturou nessa história do Rock in Rio. Você está há quanto tempo lá, Agatha? Já é uma relação de 23 anos. Eu falo uma relação porque houve aí, a gente trabalhava no início, ainda não era uma empresa constituída, então a gente trabalhava por projetos. E houve intervalos onde eu tive experiências muito bacanas também. Morei no Canadá, morei nos Estados Unidos a trabalho. Teve um ano que eu tirei um sabático, que isso é muito importante também. Esse sabático aí, há uns, sei lá, 15 anos, eu acho que me ajudaram muito também a chegar até aqui. Tem horas na vida que a gente tem que dar uma parada, concatenar tudo que a gente já aprendeu, que a gente já fez, né? Mas eu acho que é bem ilustrativo dizer que o Rock in Rio, no todo, desde 85, teve 22 edições. Dessas 22, eu fiz 20. Nossa, eu 20? Só não fiz as duas primeiras porque eu era criança, então não deu para fazer. E agora estou aqui fazendo a primeiríssima edição do The Town. Então, com a Rockwold, que hoje é o nome da empresa que detém o Rock in Rio, o The Town, todas as experiências de aprendizagem como o Rock in Rio Academy by HSM, o Learning Journey by HSM, enfim, e temos outros, MBA, temos um monte de coisa por aí que de repente a gente ainda conversa aqui. Todas essas marcas são idealizadas, produzidas pela Rockwold. E, Agatha, são 39 anos, quase 39 anos de Rock in Rio, né? Não é? Isso. Na verdade, agora no ano que vem, a gente vai começar a comemorar os 40 anos da marca, porque a gente abriu portas. Quer dizer, eu falo a gente, mas eu tinha 9 anos. Mas a primeira vez que as portas da cidade do rock do Rio de Janeiro foram abertas foi no dia 11 de janeiro de 85. Mas para chegar até ali, lindo, incrível, né? Mas para chegar até ali, foi um ano de trabalho antes, né? E inclusive, já há muitos anos, a gente trabalha 2 anos para realizar uma edição. Então, por isso que no ano que vem, ainda que a gente tenha 38, quase 39 anos nesse momento, mas no ano que vem já vão começar as celebrações pelos 40 anos da marca, né? Aí, com certeza, essa dúvida que você tem, como é que né? Como que uma marca se mantém relevante durante tanto tempo, né? São 4 décadas. E quando o Rock in Rio foi criado, não existia nem fax. Esquece que existia um WhatsApp ou e-mail, nada disso, né? Então, o relacionamento, ele era mais com tudo, com os fornecedores, com os patrocinadores, com os artistas. Ele era mais vagaroso, mas ao mesmo tempo tinha também mais compromisso, talvez, porque a noção da efemeridade que né, o real time nos traz, não existia. Então, muitas vezes, e aí o Roberto Medina, o fundador do Rock in Rio e do The Town, ele conta, que você fechava com um artista, fazia um contrato, mandava, voltava depois de 6 meses, assinado, e depois de outros 6 meses, no dia, na hora, estava lá o artista e a sua crew, e pronto. E hoje em dia a gente conhece quantos casos de cancelamento, né, de um show que vai receber milhares e milhares de pessoas, mas o artista manda muitas vezes por WhatsApp. Então, acho que a gente tem aí um percurso, uma trajetória de mudança na forma de relacionamento entre as pessoas, a forma como a gente se comunica, as redes sociais, mais até do que a internet, trouxeram também uma oportunidade. Acho que assim, lógico que tem aquele desconforto das marcas de estarem tão expostas, porque elas estão ali sob o escrutínio do público, né?
mas ao mesmo tempo trouxe uma proximidade, porque a gente pode escutar muitas pessoas. A gente hoje, com mecanismos de BI incríveis, a gente consegue clusterizar, entender e consegue muitas vezes personalizar, não vai nem no cluster, vai na personalização mesmo de fãs que nos acompanham e que tem coisas muito importantes. A gente emprega muitos fãs, né? Isso é muito legal. Fãs que trazem de fato conteúdos, assim, dicas mesmo. Olha, essa parte aqui da acessibilidade, hoje o nosso coordenador de acessibilidade, que faz todo o plano PCD, ele é o Tiago Amaral, brilhante, um cadeirante, que foi pela primeira vez ao Rock in Rio, logo depois do acidente dele, que ele passou a ser cadeirante. Foi o primeiro evento que ele foi, em 2011. Ele achou que nunca mais fosse fazer As pessoas são nada. Apaixonadas São pela marca, apaixonadas. Né? Elas casam lá, comemoram aniversário. Isso. Tive a oportunidade ao longo desses anos de não só presenciar, mas também conhecer as histórias de bastidor. E é impressionante como essa cultura, eu acho que mais do que uma cultura, né? Então a gente está falando de love brand e, ao mesmo tempo, como é que vocês mantêm isso vivo? Como é que essa cultura dentro da empresa, ela faz com que essa paixão, ela aconteça ano após ano? Uhum. Eu acho que cultura é algo muito determinado, o tom é dado pelo fundador ou pela alta liderança, né? Então, há empresas que têm ainda a oportunidade, como a Rockwood tem, de ter o fundador atuando dentro da organização. Tem muitas empresas que o fundador já até, né, já faleceu e passaram de gerações para gerações, já são empresas abertas em bolsa e não fica aquele toque tão pessoal. Mas, de qualquer maneira, quem está ali no board precisa saber que a cultura ainda é um movimento vertical. E aí tem muito do espírito, e eu sei que a gente vai falar, muitas pessoas vão nos ouvir aqui, são fundadoras, né? E eu acho que é muito importante a gente, antes de abrir um negócio, a gente entender o que a gente de fato quer, o que está nos movendo, buscar as pessoas certas, não só tecnicamente, mas pessoas que partilham desses valores. Então, assim, a cultura do Rock in Rio, há pouco tempo, sempre foi essa, mas a gente, até mesmo a partir da área, e a gente já vai lá, né, que eu empreendi de Learning Experience, eu fiz um trabalho todo de nomeação, de concretização dos nossos valores, da nossa cultura, e chegamos à filosofia de sonhar e fazer acontecer. Porque desde que o Rock in Rio existe, o Roberto é visto como um grande sonhador, mas um grande fazedor também. Isso. Então a gente ouviu a vida inteira o mercado, os fãs, os parceiros todos dizendo: nossa, vocês são capazes de realizar grandes sonhos. Como que vocês conseguem fazer isso tudo? Quantos desafios? E aí a gente materializou essa cultura que sempre foi uma verdade desde o dia zero do Rock in Rio, nessa frase: sonhar e fazer acontecer. Sonhar e fazer acontecer. E o nosso propósito é o de construir um mundo melhor. Então, juntando as duas coisas, assim, a gente é movido pelo sonho de fazer acontecer um mundo melhor, que pode acontecer de várias maneiras, né, Grazi? E eu acho que começa, sinceramente, dentro da nossa própria empresa. Acho que todos nós temos que ter essa noção. Os movimentos os mais poderosos são de dentro para fora. Então, é a nossa equipe. Se você não é fundador da empresa, se você ainda é somente um gestor, você tem uma importância fulcral de passar essa cultura para a sua equipe e fazer nascer dali, né? E eu acho que o fã é fácil, as pessoas falam: Rock in Rio é fácil ter fã, né? Mas eu acho que muitas marcas conseguem ter colaboradores fãs. Hoje fala-se muito de employee advocacy e nada mais na minha visão, que o employee advocacy está baseado na capacidade da empresa, com a sua cultura, fazer desses seus colaboradores fãs da marca, fãs do grupo que está ali reunido e alinhado por um propósito para colocar alguma coisa no mundo que vai facilitar a vida de outras pessoas, ou que vai trazer alegria, ou que vai trazer alívio, né? Então, acho que a Rockwood
que começou e durante muitos anos foi só Rock in Rio, que hoje já é um grande ecossistema, ela é movida por esse sentimento de muita proximidade, de muita emoção, mesmo o tempo todo. Roberto Medina sempre usou a palavra amor nas reuniões mais formais que você pode imaginar. Então, quando dizem, você falou mesmo, Rock in Rio é uma love brand, é uma love brand. The Town, que está acontecendo também agora, né? Agora já nasce como uma love brand, porque ele já nasce com toda a nossa estratégia de comunicação sendo colocada de dentro para fora, a começar das pessoas que estão muito honradas, felizes por escreverem esse primeiro capítulo da história do The Town, né? As pessoas, os colaboradores, os parceiros, porque não dá para fazer nada desse tamanho. É toda a comunidade, né? Todo o ecossistema. E é muito legal quando você traz todo esse contexto, porque quando a gente vai montar uma empresa, aqui na Let's Go a gente diz, as pessoas perguntam quais são os primeiros passos, né? Então, além do autoconhecimento, de se conhecer, é você definir qual é o seu propósito, é sonhar. E eu vejo que o Rock in Rio nasceu assim, de um sonho, de uma loucura, né? Eu tenho uma frase que eu adoro, que é quando lhe faltar coragem, que se lhe sobre loucura. E do que eu conheço da história, obviamente, do Medina, teve muito disso no começo. Mas tem a alma da empresa, que está lá e ela permanece viva ao longo do tempo. A gente consegue perceber isso, né? Não só no dia a dia, como também quando o festival acontece, quantas pessoas vocês trazem para dentro dessa cultura? Milhares, né? Verdade. Então, quando a gente monta uma empresa, ter essa noção da alma, ter muito claro qual é o propósito de quem está sonhando e conseguir contaminar as pessoas é super importante. Eu vou voltar para a questão das pessoas ao redor, né? Então, quantas pessoas vocês têm hoje no Brasil, e como é que isso começou ao longo do tempo, né? Como é que a história das pessoas, elas começaram lá atrás e vieram ao longo do tempo, esses 39 anos, ou pelo menos os 23 que você já está aí? Foi mudando muito, né? Tem um núcleo duro, seja de diretores ou mesmo de fornecedores, de parceiros, que fizeram desde a edição de 85, mas muitos de nós não estávamos ainda em idade de trabalho desde as primeiras edições, e tem uma média ali, é muito difícil alguém sair do Rock in Rio, né? É muito difícil, as pessoas gostam de estar na empresa porque a cultura é mesmo muito feliz, apesar de ter muitos desafios, e a gente se chateia também, a gente se estressa também, claro, mas é muito gostoso e traz uma recompensa pessoal muito grande quando você trabalha para um projeto que você pode, de fato, abrir as portas daquela cidade, seja do rock ou da música, aqui no The Town, e ver as pessoas entrando com os olhinhos brilhando, às vezes chorando, beijam o chão. É um momento de comunhão, de confraternização muito grande. E eu queria te perguntar uma coisa. Existem símbolos que vocês têm aí ao longo do tempo? Símbolos, marcas registradas? O que vocês conseguem perceber, né? Ou, mais do que isso, Agatha, o que não é feito, o que acontece naturalmente todos os anos? Olha, a gente tem plano A, B, C, D, tem todos os planos que a gente consegue prever para das situações mais diversas, até porque a gente trabalha com a segurança do público, então isso é algo muito sério. Mas acho que a premissa é sempre muita atenção aos detalhes, mesmo no mínimo detalhe. Por exemplo, uma história que muitas pessoas conhecem, que a gente adora, que é a coisa da cor das flores da cidade do rock. Como é que é isso? Me conta. Pois é. A gente costuma colocar isso, um toque do Roberto, as flores dos postes que estão lá em cima, que quase ninguém vê, são as cores da marca do patrocinador, tá? Primeiro que tem flores sempre na cidade do rock, e aqui na cidade da música também,
Mas a gente vai ao nível de detalhe de fazer esse matching com o color code do patrocinador, né? Então isso é um sabe detalhe. Que eu não sabia, e olha que eu mergulhei bastante, que bacana, que incrível. E eu me lembro uma vez uma discussão ardente, inflamada entre o Roberto e o vice-presidente o vice-presidente financeiro na época por causa de custos no Rock in Rio Madrid, primeira edição. E os postes eram muito altos, mas o Roberto pediu para colocar flores na cidade do rock inteira. E o vice-presidente disse, mas Roberto, para que esse custo? As pessoas não veem. E a resposta dele virou um clássico pra gente. As pessoas não veem, mas sentem. Que incrível. Então eu acho que essa premissa de criar um ambiente, uma vibração, né, que vem desse carinho e desse respeito, ela está sempre ali. E as oportunidades vêm. Então, a gente treina a equipe. Então, você tinha perguntado quantas pessoas vocês têm no Brasil hoje. Nesse momento, tem 300 pessoas fixas, mas a gente chega a ter 150. E em dias de festival, a gente chega a ter, no Rio, 30 mil pessoas credenciadas, aqui em São Paulo, 20 mil. São apaixonadas e são elas que estão representando tudo isso, mantendo isso vivo, né? Porque a hora é ali, no momento do festival, né? Nessa ponta final. E é um desafio muito grande, porque enquanto você está com 150 pessoas, é fácil manter a cultura, né? O compromisso na entrega. Como é que faz com pessoas que estão ali num período, num prazo tão temporário, né? De às vezes um dia de trabalho. Às vezes é uma semana, às vezes são 10 dias, é um fim de semana, mas é muito pouco tempo. Logicamente, a gente faz muita formação, tem muitos conteúdos online, a gente faz um mês de encontros com essa equipe toda que a gente chama equipe de apoio, que são as milhares de pessoas. Então, desde quem atende nos bares, no ponto de achados perdidos e tudo. E as pessoas conseguem levá-las, ficam tão animadas, e é muito bacana ver como as pessoas ficam realmente felizes e realizadas de fazerem parte daquele momento. E elas levam o sorriso no olhar, não é nem nos lábios, né? O sorriso no olhar e a gentileza. A gente cultiva muito isso dentro de casa e passa adiante. E a gente percebe isso o tempo todo, né? Então, a gente falou sobre a importância da alma da empresa, principalmente quando você está montando, né? Como é que a gente transfere isso para as pessoas ao longo do tempo. Toda a estratégia ela tem que estar conectada com a forma com que a gente quer transmitir, e mais do que isso, contaminar essas pessoas, né? Porque é isso que vai fazer com que as coisas se perpetuem, como é o caso do Rock in Rio nesses 39 anos. Mas você falou bastante de processo agora, né? Então, essas pessoas que fazem tudo acontecer, existe uma esteira. Claro. Então, quando a gente chega lá, é tudo lindo, maravilhoso. Então, além das flores, todo o cuidado, os detalhes, isso é uma marca registrada do Rock in Rio. Mas eu imagino que você tem aí uma série de histórias para contar, de processos, como vocês estruturam, como vocês cuidam desses processos e o que deu certo e o que não deu certo. Né? É como eu te disse, a gente tem muitos planos para imprevistos, a gente tenta prever os imprevistos, mas chega uma hora que eles atropelam e não tem jeito. Tem um clássico que acho que o Brasil viveu muito de perto, que é o da Lady Gaga. Eu estava lá. 48 horas antes ela ficou muito doente, não pôde vir. E a gente teve que montar um time de gestão de crise que foi uma coisa fora do comum, né? Então, assim, com toda a pressão, com todo o medo de não conseguir colocar um artista da mesma altura no lugar dela, mas sabendo também que por mais que a gente conseguisse um artista incrível, como a gente acabou conseguindo, que foi a banda Maroon 5, que entrou no lugar da Lady Gaga, ainda assim o que mais nos doía era ter que decepcionar, mesmo que não tivesse sido uma responsabilidade nossa, ver decepcionado o fã da Lady Gaga. Então, assim, eu tenho uma história, todos nós temos desse dia, mas eu me lembro que quem recebeu foi a direção artística, logicamente, recebeu na madrugada a notícia. Eu era, nessa época, diretora de marketing, chegaram todos os diretores. Há uma semana sem dormir. Isso, claro, né? Fácil. Óbvio, né? Fácil. E chegamos lá cedo,
na quinta-feira, na quarta-feira, o show era na sexta, na quarta-feira, e somos chamados para uma reunião de emergência. E é dito, então cada um vai com a sua pasta, olha, falar para as pessoas, somente para aquelas pessoas que sejam essenciais para a operação, para a gestão dessa crise, para não gerar mais, né, comoção, alvoroço, desespero. Cada um segue. Eu me lembro que eu segui com aquilo, eu estava um pouco engasgada, mas estava focada pensando, tem que falar com fulano, fui pro meu contentor. Aí encontrei um jornalista da Globo News, que sempre cobre coisas nossas, um rapaz muito, muito simpático, e ele estava voltando do portão, ele estava lá fora. Então a Cidade do Rock ainda não tinha aberto, faltavam 2 dias, mas já estavam muitos fãs acampando na frente da Cidade do Rock. Veio esse menino, ele chegou no meu bunker de comunicação, né, a gente chamava de bunker, tinha lá uma geladeira, ele, tá tudo bem, oi querido, tudo bem, posso pegar alguma água? Claro, não, tá um calor danado, mas olha, nessas horas é que eu adoro a vida de repórter. Porque tava lá nos portões, os fãs da Lady Gaga, eles estão tão felizes. Tem gente, Agatha, que veio de carona do Nordeste, gente que não tem onde ficar. Agatha. Eles trouxeram roupas para mudar várias vezes, cada história linda. Menina, eu fui pro meu container, eu fechei a porta, fechei a persiana e danei a chorar. Ou seja, para você ver como sempre tem uma coisa emocional. Claro. Porque assim, enquanto a minha pasta estava assim, ok, tem que fazer 4 versões de release, 4 versões de post, tem que avisar não sei quem, tem que avisar, eu tava. Mas quando veio alguém que me trouxe algo tão próximo com o público, que trouxe aquela emoção, e eu pensei, meu Deus, tadinhas dessas pessoas. Porque por mais que a gente coloque um outro artista incrível, não é um artista que elas fizeram todo esse esforço para viver, né? Então isso me abalou bastante, como abalou muitas pessoas. Mas quando a gente deu, enfim, a notícia, isso era tipo 10 horas da manhã, a gente deu a notícia 3:30 da tarde, a gente fez todo um... E já tinha todo o plano de contingência, né? Tinha um plano de contingência, a gente levou água, levou paramédico, levou fruta, barrinha. Tinha também um grupo de fãs gigantesco já, na frente do hotel, onde eles achavam que ela já estivesse, lá na Zona Sul, e também tiveram que ser atendidos por paramédicos, etc. Então, mas esse foi o mais assim, notório dos perrengues que a gente passou, mas toda hora tem um perrengue. Mas começou com um perrengue, né? Eu lembro o ano passado escutando o Medina contar a história do Frank Sinatra. Não foi no Rock in Rio, Frank Sinatra. Não foi no Rock in Rio, mas foi ali que começou a alma do Rock in Rio, né? Eu acho que a alma do Rock in Rio começou mesmo com a existência do próprio Roberto em si, né? Então toda essa coisa de sonhar muito grande, mas fazer acontecer, e o Roberto eu digo que eu tenho a sorte de ter sido educada na escola Roberto Medina, porque eu tenho a minha educação que eu recebi em casa dos meus pais e o combo perfeito que profissionalmente ter vivido tantos anos acompanhando ele de perto, e podendo ver como de fato é aquele walk the talk, né? Ele não só fala, ele faz muitas vezes antes até de falar, e depois você vai entender o que está acontecendo ali. Que é um parênteses, né? O nosso amigo Renan, ele fala que eu ressignifiquei o PDCA, né? Prometo, depois eu corro atrás. Isso. Ele fala isso numa das nossas aulas aqui na Let's Go. É verdade. Que é a cultura do fazejamento, que é a cultura própria do empreendedor, né? Mas acho que é muito importante também, e tem a clássica do Silicon Valley, né? Fake until you make it, mas é muito importante também que esse empreendedor ele tenha responsabilidade. Tá cheio de história, tem documentários aí, né? Mesmo contando histórias reais de empreendedores que prometem demais para depois correr atrás, só que são coisas infundadas. Aí não. Então, se tem uma coisa que eu me orgulho muito na gestão do Roberto, é que ele consegue sim visualizar um plano muito audacioso, mas de novo, um projeto, né, um final muito, muito grandioso, que precisa de um plano muito audacioso, mas ele põe a mão na massa, ele sabe orientar e ele percebe que tem ali fundamento. Tudo bem, olha, pode ser uma coisa que
custaria 5 milhões. Ele sabe que ele vai precisar pelo menos de 500 mil. Mas ele não vai chegar para você e vai te dizer, você vai fazer isso por 0. Ele sabe que alguma coisa vai ter que custar. O resto, que ninguém faria usando criatividade, usando ousadia, ele faz, ele complementa. Mas então acho que é muito importante para a galera que está começando um negócio, que está empreendendo um projeto que seja, iniciando essa coisa de tive vontade, sonhei, tive uma ideia, vou concretizar, vou estar no mundo, que tenha viabilidade, uma mínima viabilidade. E que tenha responsabilidade, né? E tenha responsabilidade. Não é só glamour, né? Ao contrário, tem uma responsabilidade, porque várias pessoas, a história do próprio Rock in Rio, quantas pessoas, você me falou 30 mil pessoas, né? Envolvidas por dia no período de festival, quantas vidas, quantas famílias. Então, no momento em que a gente empreende, não só se planejar, como se desenvolver, principalmente por conta dessa responsabilidade. E tudo que você está me contando remete muito do que a gente fala do que é o empreender, né? Que é planejar, olhar para si. O empreendedor, quando ele se conhece, quando ele entende o que é empreender, a sua responsabilidade, quando ele vê o tamanho e projeta isso ao longo do tempo, ele sempre vai mais longe, né? Então, acho que o Roberto Medina é um grande exemplo e uma grande inspiração que a gente pode ter, né? Exato. É isso mesmo. E eu acho que a cultura empreendedora, ela não necessariamente mora dentro do coração ou do perfil do empresário. Eu acho que quando as duas características se juntam, é muito poderoso, né? Mas então, mesmo para quem possa assistir a gente e que ainda não tomou a decisão de empreender, de criar um negócio, eu acho que pode ir treinando essa visão empreendedora, né? Porque eu acho que tem que assumir, tem que abraçar o risco, né? Acho que a cultura de inovação, ela tem muito a ver com a sua capacidade, com o seu estofo, com a sua coragem de assumir determinados riscos. Nada que beire a irresponsabilidade, como você está falando, mas você tem que estar disposto a ir para a pista, né? A realmente e se expor, né? Porque muita gente às vezes as pessoas têm ideias fantásticas, mas elas não colocam em prática porque elas têm até algum receio, têm alguma vaidade, têm medo de serem julgadas muitas vezes, né? E eu acho que alguém que cria um projeto, que cria uma empresa, tem que ter uma coragem muito grande. E coragem não é ausência de medo, é simplesmente uma motivação tão forte que essa motivação supera o medo e você simplesmente vai, né? Porque você passa por uma exposição muito grande dos seus desejos, do momento que você está de vida. Você fica ali numa vitrine, né? Então tem que ter o autoconhecimento em algum momento, ou em alguns momentos você citou assim a palavra autoconhecimento. Eu acho que para todo mundo, especialmente para o empreendedor, mas eu acho que para todos nós. Então assim, é muito legal a gente perceber assim, hoje já tem uma experiência de vida e uma experiência profissional de longos anos, e eu percebo a diferença da Ágata até mesmo de um ano atrás, que fará de 30 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar ainda como estagiária de direito, depois como advogada, e depois mudei para o marketing e fui tendo tantos papéis dentro da organização que hoje se chama Rockwool, né? Eu vejo a minha evolução, mas muito porque eu tive muita orientação, tenho sorte, tenho essa bênção de ter orientação até hoje muito presente dos meus pais, mas também da minha curiosidade de observar outras pessoas, né? Eu acho que assim, para a galera que ouve a gente, tenta cortar caminho observando outras pessoas. Essas histórias aqui que no Let's Cast você está contando, eu acho que são essenciais, porque eu sempre tentei fazer isso, encurtar o tempo e o caminho dos meus tropeços. E foi isso que motivou você a montar uma área de educação dentro desse grande grupo agora? Isso. E começar a compartilhar isso, essa crença de que educação e aprendizado são essenciais não só para os empreendedores, como para os intraempreendedores, né? Claro. Que são as lideranças dentro das organizações.
Conta um pouco dessa história Conto. e como que a educação e como esse aprendizado entrou na sua vida. Me orgulho muito. A gente falou aqui bastante já, né, sobre a cultura dessa empresa e eu tive essa oportunidade, fiz a minha parte o tempo inteiro, mas tem sido uma via de mão dupla, onde eu tenho estado num espaço que me dá total abertura para trazer novas ideias, para apostar nelas, para eu assumir meus pequenos riscos que foram ficando médios riscos e passaram a ser grandes riscos conforme eu fui crescendo e tendo um budget maior, tendo mais autonomia. Então, isso foi juntando o que esse contexto frutífero podia dar a mim e a qualquer pessoa, mas tendo eu as características que eu tenho também de ter essa coragem, ter essa ousadia, ser muito curiosa, né? Houve um casamento muito legal. Que faz parte do perfil empreendedor, né? Pois é, então eu sempre me considerei, é muito engraçado, né? Eu nunca tive aquela ansiedade de abrir uma empresa. Eu, em alguns momentos, eu tinha vontade de ter um restaurante, tinha vontade de ter um centro cultural. Queria um lugar que pudesse ter recitais, palestras junto com o restaurante. Algumas vezes eu tentei fazer um business plan, mas sempre algumas pessoas me convidaram para ser sócias. Só que ao longo desses anos todos foi abertura de mercado em Portugal, abertura de mercado na Espanha, abertura de mercado nos Estados Unidos. Ainda consegui casar, ter dois filhos, construir uma casa, ter uma cadela, morar em Portugal, morar em tantos lugares. E ainda participar de 20 edições do Rock in Rio. Isso, aí não deu para abrir o centro cultural e o restaurante ainda. Mas eu fui empreendendo dentro da própria empresa. Primeiro que tive a oportunidade de ter algumas funções diferentes. Eu já fui diretora de atendimento aos patrocinadores, você aprende imenso, faz grandes conexões com tantas marcas que a gente atende. Fui da área comercial, fui no primeiro Rock in Rio, gerente do nosso shopping center, então atendia os lojistas, fiquei entendendo como é que era aquilo, fluxo de caixa, entrava e tal, até que cheguei a diretora de marketing, fiquei muitos anos como diretora de marketing nos nossos 4 mercados, o que você já aprende muito, porque quando você vai para um mercado novo é outra cultura, é outra, não adianta ir com salto alto, tá achando, faço muito bem lá no Brasil, aqui em Portugal você, não, fiz muito bem em Portugal também, Espanha do lado, ó, vai ser igualzinho, não, vou para os Estados Unidos, a meca do entretenimento, vão me entender, não te entendem não, porque você tem um formato, tem um modelo de negócio diferente, a gente fala com o patrocinador de uma maneira que nem o mercado americano fala para o patrocinador do festival de música, fala assim para o patrocinador do esporte, e você vai aprendendo e você vai criando cada vez mais sinapses, conexões e vai gerando ideias. Então eu criei reality show para o Rock in Rio, criei Avião Festa, criei spa dentro da área VIP e tantas outras promoções, e foram pequenos empreendimentos. Estou dizendo isso porque como executiva, como colaboradora, funcionária, eu podia empreender as minhas ideias, que é o primeiro passo. Até que chegou um momento que em 2015, a marca estava fazendo 30 anos e eu percebi uma oportunidade quando reparei que muitos de nós executivos estávamos sendo convidados para dar palestras, ou seja, éramos de áreas diferentes, sendo convidados para eventos com audiências diferentes. Eu falei, tem uma oportunidade aqui. Vamos, nem que seja para edição celebrativa de 30 anos da marca, fazer um curso, um dia de formação executiva, onde os executivos possam contar como que entregam a proposta de valor da marca através das suas operações. A gente mostra os bastidores do parque. Vamos fazer uma coisa assim, vendi para a empresa gostou da ideia. Logicamente, eu tinha que buscar um parceiro que entendesse de educação, de metodologias, coisas que a gente não sabia. Busquei a HSM, fizemos uma joint venture e fizemos o primeiro Rock in Rio Academy by HSM, lá em 2015. Foi um super sucesso, foi um processo, Grazi. Isso é tão legal, né? E também uma curiosidade para o pessoal ouvir. A gente veio, aqueles anos todos, estava fazendo 30 anos, e foram 30 anos de um conhecimento empírico e de algo muito informal. Então ia passando de um para outro, mas tinha muito pouco processo,
Os processos entraram na nossa vida por ali também, nesse ano com a entrada do Ricardo Atto, que hoje é nosso VP de operações, que é um cara super voltado para processo. Foi um processo de autoconhecimento também, Foi. né? Uma coisa legal que o Roberto, então é legal para as pessoas perceberem isso, o medo dele sempre foi tão grande da gente perder a criatividade, perder a espontaneidade, que ele tinha resistência à palavra processo. Então, nosso CEO Luiz Justo, Ricardo Atto, pessoas que dominavam mais a processualização de práticas, tiveram realmente que demonstrar que a gente não ia se engessar. Mas ele estava certo, Roberto. Eu não quero virar uma empresa que tem burocracias e a gente não sai do lugar. Tenha fluxo. Tem que ter fluxo. Não, que tem que ter fluxo, mas não necessariamente engessado, porque não. Senão você perde o potencial tem criativo. Ele tem que fluir, né? Ele tem que ser orgânico. Tem que fluir. Então, e com o Academy, ajudou muito, porque no primeiro Academy, a HSM chegou no Rock in Rio e falou, vamos fazer... Primeira coisa, vocês têm um business canvas? E a gente... Oi? Não. Olha, vocês sabem o que é um modelo de negócio? Sim, sabemos, né? Olha aqui, aí fizeram umas formações, design thinking. O que a gente fez ali? A gente sintetizou um conhecimento que já vinha de muitos anos, que a gente ia fazendo, dava muito certo, mas a gente não tinha aquilo resumido. Quando você vai dar uma palestra, é muito mais difícil. Quanto menor o tempo que você tem, mais você tem que se preparar, certo? Certo, e contar as histórias. Nem sempre a gente percebe que são histórias, né? Eu estive em 4 edições e para quem está nos ouvindo, foi uma das experiências mais incríveis que eu já tive na vida, que eu já vivi, porque o Rock in Rio, ele fecha entre os finais de semana a cidade do rock. Agora a cidade da música. Agora a cidade da música, com 600 pessoas, 600 entre executivos, pessoas da área de empresários, indústria criativa, para viver, escutar, entender essa história, comprar, tudo que diz respeito ao que a gente falou do sonho, do propósito, da alma e tudo isso, e vivenciar aquilo de uma forma completamente especial. É um super shot de inspiração, mas também sai com mas que foi uma baita de uma sacada. Mas que foi uma baita de uma sacada. Então, aí foi um sucesso, né? Mas eu quis te dizer um pouquinho que foi um sucesso, não foi um sucesso só para fora, foi um sucesso para dentro, muito importante. Porque fez a gente também olhar para dentro, e esse processo de autoconhecimento, não só individual, como coletivo, mas da organização. E aí a gente levou para Portugal, teve em 2016, voltou em 2017. Cara, em 2018 eu já estava ainda como diretora de marketing dos mercados todos, mas já estava tendo mais uma ideia, mais outra, dentro das experiências de aprendizagem, né? E muito porque ali em 2015 tinha conhecido o conceito do edutainment, que junta education com entertainment, e esse termo é um termo que foi cunhado em 1954 pelo Walt Disney, que na época ele já acreditava que os musicais, os livros, os parques, os filmes dele poderiam trazer mensagens edificantes, podiam ser conteúdos transformadores e educativos para as pessoas. E eu gostei muito disso, eu falei, a gente já é expert em experiências de entretenimento, mas tanta coisa que a gente já faz, a gente já é uma marca tão consciente nos pilares social e ambiental, da sustentabilidade, e por que não trazer educação? E ali, em 2018, eu comecei um processo de planejar, né? Conversei com muita gente fora, como que poderia ser constituída uma nova unidade de negócios. E fiz meus pitches, gente. Não foi uma coisa assim simples, não. Imagina, me preparei muito até psicológico e emocionalmente para chegar e fazer o pitch para os acionistas, né? Olha, eu que sou a diretora de marketing... Porque no fundo é um novo negócio, né? É um novo negócio. Totalmente novo. Completamente, assim, o core business da empresa é entretenimento. É live entertainment, né? Então, eu chego numa posição super estratégica e necessária para qualquer empresa, de diretora de marketing, especialmente numa empresa que foi fundada por um cara de comunicação e publicidade.
que designa o Rock in Rio como um projeto, uma plataforma de comunicação. Se você pergunta para o Roberto, a primeira resposta dele não é que é um festival. Ele fala que é um projeto de comunicação, né? Que é o nosso grande diferencial. Há festivais incríveis também, mas que eles não trabalham conteúdos como a gente trabalha um ano antes. Então, é uma plataforma de comunicação. Ou seja, gente, eu tinha uma posição muito estratégica. E muita gente me disse também, aí entra aquela coisa de você realmente pensar, é isso que eu quero fazer, é isso que eu quero fazer. Olha o risco. Agatha, você tem um cargo que o mundo quer. Você tem uma posição que o mundo quer. Você vai mesmo colocar isso em risco? E eu coloquei, depois de fazer um processo, fiz coaching, fiz mentoria. É uma força que a gente não sabe, Não sabe. E fui e fiz o meu pitch. Olha, gostaria de abrir uma unidade de negócio voltada para Learning Experience. Mas isso seria, então, Agatha, concomitante, né? Você continua como diretora de marketing, faz isso também, né? Quando dá, né? Não, teria que deixar. Fazer só isso. Minha proposta foi aceita. Eu fiz, lógico, uma transição, continuei. Assim, o marketing nunca vai sair de mim, tanto que eu aplico todos os meus conhecimentos de comunicação na Lexio, que é a Learning Experience Unit do Rock in Rio, vou sempre aplicar. Mas fiz uma transição de alguns meses e outros diretores de marketing foram entrando na empresa por mercado para me substituir. Então, há 4 anos, eu tenho tido a oportunidade de intraempreender, né? A Learning Experience Unit. E dentro dessa unidade, a gente fez projetos incríveis, como o que você participou, o Rock in Rio Manorama. É isso mesmo. Continuamos a fazer o Academy. Que foi incrível. Que é o festival de conversas sobre temas urgentes da sociedade. Fizemos masterclass, o How to Rock and Roll. Publicamos primeiro livro de cultura organizacional, Rock in Rio, a arte de sonhar e fazer acontecer. Estamos agora com o The Tao Learning Journey by HSM. Vamos ter um MBA, vai ser lançado agora, de gestão de pessoas, o Rock Your Team. Então, coisas muito bonitas e muito relevantes foram feitas. Tantas histórias. Por mim, eu ficaria assim horas e horas e horas. Eu quero, na realidade, dizer para todo mundo que está aqui com a gente que esse é só um primeiro episódio com a Agatha. Teremos muitos outros, muitas histórias. Eu sei que você tem muita história para contar, porque eu já escutei. E eu queria que você contasse, falasse para quem quer empreender, para quem quer começar, quem tem esse sonho, esse propósito, ou tem o seu propósito muito bem claro e quer fazer história. Que dicas que você deixa, depois dessas histórias todas suas, de vida e principalmente de tudo que você viveu como uma empreendedora nata? Bom, gente, olha, eu acho que a primeira coisa é a gente descobrir realmente o que a gente quer fazer nesse momento. Eu convido vocês a desmistificarem a questão do propósito para toda a vida. Eu acho que muitas vezes a gente coloca o propósito, bota um peso muito grande e parece que a gente tem que encontrar uma forma de salvar o mundo ou algo que eu decido hoje e que eu vou carregar para o resto da minha vida. Eu acho que mudam as circunstâncias, mudam as nossas vontades, e essa frase não é minha, e mudam também os nossos desejos, os nossos propósitos, as nossas motivações, porque o que é, acima de tudo, um propósito? É a sua maior motivação naquele momento. Por que eu vou acordar e vou para essa empresa? Seja a empresa de alguém para qual eu trabalho, ou seja a empresa que eu vou montar, né? Então, qual é a sua motivação? Você olha para você, peraí, essa motivação que eu tenho preparo para ela? Eu preciso, a gente tem sempre que se aprimorar, a gente tem sempre que estar aprendendo, mas eu tenho o básico. Se eu tenho, ótimo, vou procurar então aqui uns complementos para eu ficar todos os dias um pouco melhor. Ou então não, cara, eu sei que eu posso fazer, mas eu ainda não tenho preparo básico. Vai estudar, vai conversar com gente, vai ver podcast, tem muita coisa de graça aí na internet, tem cursos muito acessíveis também. E tem outros, se você pode fazer um investimento, vai fazer imersões, mastermind, conversar com gente, fazer mentoria. Descobriu isso? O que você quer para hoje? O que você quer agora? Num período próximo da sua vida? Você tem preparo básico para fazer?
vai buscar as melhores pessoas para estarem do seu lado. Porque eu acho, né, Grazi, que assim, quando a gente encontra pessoas que compartilham dos mesmos valores e tem, às vezes aquele sonho também era da pessoa, um sonho igualzinho. Claro. Às vezes não, às vezes aquela pessoa viu o teu sonho e falou, cara, que maneiro, eu quero embarcar. Como há tantos anos eu sonhei esse sonho, Rock in Rio, fiz dele meu, né? E foi muito bom, até uma hora que chegou agora que eu tenho um outro sonho. Tem um outro sonho, que ele continua junto, mas eu tenho um sonho que vai além, vou fazer agora do meu jeitinho em outro momento. E aí a gente toma essa coragem, né, gente? Acho que coragem é muito importante, acho que é não ficar pensando no que os outros vão dizer. A gente pode cair, pode se frustrar, a gente pode ter altos e baixos. Eu acho que a vida de qualquer ser humano é uma vida de picos e vales, com certeza. E superações, né? E superações, mas estamos aqui para isso, né? Agora não leva, e acho que muita gente já deve ter assistido aquele doc da Brené Brown, e o que eu levo dali é muito interessante, ela falando que ela deixou de se deixar afetar pelas críticas de pessoas que nunca iam para a arena, pessoas que estão sempre na arquibancada, na plateia, não fazem nada, são engenheiros de obra pronta, estão ali simplesmente apontando o dedo para aquele que foi ali para a arena, arregaçou a manga, tá vindo, lutando com o leão, tentando se salvar, tentando se entender, e o outro tá lá apontando, não. Para falar para me criticar, tem que ser alguém que esteja ali na arena lutando quanto eu. Sabe por quê? Porque ele vai trazer uma crítica de alguém que está com a mesma coragem e que está passando pelas mesmas dores, e de repente ele viu uma coisa que eu não vi, e eu também vou poder levar para ele aquilo que eu, sentindo na pele, passei antes dele e posso sinalizar para ele não passar. Então, olha só, não ficar ouvindo comentário de quem não teve o mesmo ímpeto que você está tendo de começar alguma coisa, né? É isso mesmo. Eu queria fechar dizendo que é importante a gente ter uma regrinha, que é insista, persista e não desista. Isso, perfeito. Teremos mais da Ágata junto com o Marcelo num podcast imperdível, nosso Let's Cast, e ela vai contar essa nova história que ela começa a contar agora. Obrigada, verdade. Que honra, Obrigada. Que delícia. Adorei. De bate-papo. E que a gente tenha muitas histórias para contar, para a gente compartilhar com os nossos membros da Let's Go. Que bom. Obrigada. Gente, obrigada, viu? Obrigada, querida. amiga.